Fala, galera do canal Bola na Zona, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Fim de papo lá no Mineirão, acabou há pouco, né? Estou um pouco atrasado aqui no vídeo, mas hoje é Dia dos Pais, né? Estou chegando agora em casa para poder fazer esse vídeo aqui, falar sobre a vitória de virada do Santos. Que virada, hein? Pode gostarem ou não, né? Tenho visto aí que alguns torcedores do Santos, né, estão pé da vida, né? Com essa vitória, porque queria a derrota para a demissão do Kleber Xavier, mas o Santos venceu, isso que importa. Independente se Kleber Xavier vai ficar ou não, eu quero o Santos vencedor. Eu, como santista, como torcedor do Santos, eu jamais vou torcer contra o Santos, para o Santos perder, para favorecer um treinador que não se sabe nem se vai vir ou não, que é a questão do São Paulo. Bom, galera, temos muitos assuntos aqui para falar nesse quase término de domingo, né? Já são 21 horas e 48 minutos, estamos caminhando aí para o finalzinho de domingo. Tem muito assunto para falar dessa vitória do Santos, de virada, 2-1 em cima do Cruzeiro, lá em Minas. Falar sobre terceiro cartão amarelo do Neymar, né? Na minha opinião, cartão injusto, o juiz deu para ele. Falar sobre as alterações do segundo tempo, do Kleber Xavier. Enfim, tem muitos assuntos aqui para ser discutido e ser falado desta partida de hoje. Cruzeiro 1, Santos 2. Bom, galera, mas antes de começar aqui os nossos assuntos, né, falar sobre um pouco da rodada também, classificação, né, eu quero pedir a todos vocês aí que já se inscreveram aqui no canal, né, dar aquele like, compartilhar os nossos vídeos. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal Bola na Zona, canal que fala sobre o futebol paulista, cada membro aqui do canal falando sobre o clube do coração de cada um aqui, trazendo análises, opiniões, informações, pré-jogo, pós-jogo, live dentro do estádio. Tem muita coisa bacana aqui no canal Bola na Zona. Tudo feito para você que já está inscrito e acompanhar aqui os nossos vídeos. Deixe nos comentários as suas opiniões também, que é muito importante a participação de todos vocês também, em relação às nossas análises e opiniões aqui, independente do time que você torce. Certo, galera? Pedir a colaboração de todos vocês aí. É uma satisfação muito grande poder estar aqui sempre trazendo conteúdos para vocês que já são inscritos aqui no canal Bola na Zona. Bom, galera, respirar fundo aqui, né? Um jogo que, olha, como diz o Galvão Bueno, né? Haja coração, né? Coração do santista, ultimamente, tem que estar bem preparado aí para os jogos, né? Muita emoção, né? Muita emoção mesmo. Bom, falar um pouquinho do jogo, né? A escalação do Kleber Xavier para o jogo no começo do jogo não foi uma escalação que muitos santistas, como se dizer, aprovou, né? Ele veio com Gabriel Brazão, com Luizão, na zaga, Gil, Souza na esquerda, Mike na direita, Gabriel Pontempo, Rincon, Roleiser, Barreal, Guilherme, e colocou o Neymar como um falso 9, né? O Santos, no primeiro tempo, não viu a cor da bola, né? O Santos foi
muito, muito, mas muito abaixo do que se esperava, né? O Santos não passou do meio-campo, só deu Cruzeiro o primeiro tempo inteiro, né? O Cruzeiro perdeu muitas chances de gol, o Brasão novamente fazendo milagre, operando milagre. Né? O Brasão, o primeiro tempo foi o jogo do Brasão, né? Deu para perceber, né, na feição, né, do menino Luizão, ele estava tenso, nervoso em campo, né, não joga, né, desde que ele chegou na Vila Belmiro, começo do ano, né, ele jogou poucas partidas, né, como titular, ele estava muito, muito tenso, né, ao lado ali do Gil, né, com medo de errar, né, e o Cruzeiro fez um abafa, né, fez um esquema tático ali que abafou o Santos no campo defensivo e o Santos não passou do meio campo. Quando tentava passar, o Cruzeiro tomava a bola e dá-lhe Cruzeiro novamente, né? E Gabriel Brazão defendendo, perderam diversas oportunidades. Né? Hoje vamos se dizer que à noite, né, os deuses do futebol estavam a favor do Santos, né? Estavam ao nosso favor. Porque o que o Cruzeiro perdeu de chance, perdeu de oportunidade, foi brincadeira, né? Primeiro tempo ali, poderia ter acabado uns 3, 4, brincando, né? Para o Cruzeiro, se eles tivessem acertado aquilo que eles perderam, né? Não é exagero meu, não. Mas falando aqui a real. E aquilo, né? Eles tentaram, até que conseguiram abrir o placar, né, aos 43 do primeiro tempo, com o zagueiro Fabrício Bruno, um gol de cabeça, um cruzamento que veio da direita, ele sozinho, né, de marcar, sem marcação nenhuma, né, na minha opinião ali, falha da zaga do Santos, o Luizão, que estava acompanhando o jogo ali, não acompanhou, e o Fabrício Bruno abriu o placar para o Cruzeiro. Bom, eu acho que nem o Santista que mais otimista, né? Eu acho que esperava um empate e muito menos uma virada do Santos, né? Vendo o primeiro tempo do jeito que foi, só deu Cruzeiro, acabando o primeiro tempo. E detalhe, né? Antes de acabar o primeiro tempo, né? O Neymar perdeu um gol aos 45, né? Perdeu um gol feito, né? Uma saída de bola errada do Cruzeiro. Eu não lembro agora o jogador do Cruzeiro que cruzou a bola da esquerda para a direita. E o Guilherme se antecipou e roubou a bola, né? Entrou na grande área, tocou para o Neymar. Era o Neymar, ele e o gol, né? E ele conseguiu chutar para fora, acabou isolando a bola. Os 45 do primeiro tempo, antes do término. E ali seria um gol de empate, né? Pelo menos iríamos para o intervalo com o empate, né? 1-1 ali. Mas perdemos. Virou o tempo, né? O Cabaleiro entrou muito bem na partida, deu assistência para o Guilherme fazer o gol, fez o gol, o segundo gol do jogo, dando a vitória para o Santos. Ele foi a principal peça-chave aí, né? Que entrou no lugar do Barreal e deu certo. Né? Foi bem no comecinho do segundo tempo.
o Kleber Xavier fez 3 mudanças, né? Entrou com o Cabaleiro no lugar do Barreal, como eu disse, Zé Rafael no lugar do Rincon, e o Tiquinho Soares entrou no lugar do Roleiser. Tiquinho Soares, na verdade, entrou, mas não disse por que entrou, né? Até tentou ali uma cabeçada ali no momento do jogo, mas não teve destaque, né? Mas o Zé Rafael entrou bem, o Cabaleiro entrou bem. Foram mudanças importantes aí que resultou, né, num outro jogo no segundo tempo, né? O Cruzeiro, ele não foi o mesmo do primeiro tempo, ele não fez, como ele estava ganhando de 1-0, eles deram uma reduzida, né? Vamos se dizer. Eles não fizeram aquela pressão no segundo tempo como fez no primeiro. Então o Santos conseguiu jogar. O Santos, com essas mudanças, o Santos conseguiu impor um ritmo de jogo, conseguiu atacar e também foi atacado no segundo tempo. Mas ficou um jogo meio que lá e cá, né? E o Santos tinha mais espaço, o Santos começou a ter mais espaço para tocar a bola. O Cruzeiro, ele não conseguiu fazer uma marcação da mesma forma que ele fez no primeiro tempo. Ele marcou o Santos no primeiro tempo no campo defensivo do Santos. Então o Santos não conseguia sair com a bola. O Santos tocava e perdia a bola, e o Cruzeiro ali em cima, né, no primeiro tempo. E no segundo tempo foi o inverso, né? O Santos conseguiu ter um pouco mais de espaço e conseguiu encaixar um outro ritmo de jogo, tendo mais oportunidades, né, mais chances de chegar próximo ali do gol do Cássio. E isso foi bom, porque o Santos foi crescendo na partida, foi crescendo no tempo corrido, né, 62 minutos do segundo tempo, numa jogada, numa roubada de bola ali no meio, num contra-ataque, uma jogada pela direita, com o próprio Gustavo Cabaleiro cruzando e o Guilherme sozinho, né? Ele conseguiu entrar por trás da zaga, sem marcação, conseguiu empatar o jogo, 1-1. Né? O Santos fez o gol aos 62 minutos, já no tempo corrido, já no segundo tempo. 1-1, né? O torcedor santista já, opa, melhorou, né? Dos males o menor, né? Por exemplo, eu já estava pensando, né? Se o Santos conseguir segurar esse empate 1-1 até o final, né? Conseguir empatar com o Cruzeiro aqui no Mineirão, levar esse empate para esse pontinho, né? Para Vila Belmiro, de volta para casa, tá bom, não tá tão ruim assim, né? Mas o Santos ainda começou, né? Mostrar um outro ritmo de jogo, né? Começou a ir para cima do Cruzeiro, tava 1-1, né? O Cruzeiro conseguiu fazer uma jogada que acabou, né? O Caio Jorge fazendo 2-1, porém foi um lance que antes do gol, né? O lance que originou o gol do Cruzeiro, o segundo gol, houve uma falta em cima do Zé Rafael, né? O VAR chamou o árbitro para rever o lance e ele realmente deu a falta. Eu, particularmente, eu vou falar aqui, mas muitas pessoas podem falar assim: você está falando porque você é santista, é claro que você vai falar a favor do Santos, né? Mas assim, na minha opinião, foi falta em cima do Zé Rafael. O jogador do Cruzeiro, esqueci o nome do jogador, ele pega o pé do Zé Rafael e origina a falta, né? Só que o juiz não deu. Na hora dali, ele deu sequência no lance, onde saiu o gol do Cruzeiro, 2-1. Né? Seria o gol de desempate, né? Mas o VAR chamou,
viu uma irregularidade, a arbitragem, analisando o lance novamente, acabou anulando o gol. Comentarista da transmissão da Rede Record, esqueci o nome, acho que é o Salvio Espínola, se eu não estiver enganado, eu acho que é o Salvio Espínola que comenta na Record, da arbitragem. Ele, na opinião dele, ele falou que não foi falta. E foi um lance normal, que não foi falta e foi anulado de forma errada o gol do Cruzeiro. Isso é a opinião dele, né? Na minha opinião, foi falta. Eis a questão, né? Um lance interpretativo, né? Foi falta, não foi falta? É um lance que assim, vendo por outros ângulos, dá o pé de apoio ali do Zé Rafael e comete a falta, né? Essa é uma interpretação minha, que foi a mesma interpretação do árbitro eu esqueci o nome dele, eu acho que é o Wilson. Deixa eu pesquisar aqui o nome da arbitragem. O árbitro do jogo do Santos e Cruzeiro hoje. Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio. Esse foi o árbitro do jogo de hoje. Então, na análise dele, ele analisou da mesma forma que eu analisei, né? Na minha opinião, o jogador do Cruzeiro pega o pé de apoio ali do jogador do Santos, o Zé Rafael, e comete a falta. É claro, vai ter as opiniões se foi falta, não foi falta, mas enfim, é aquilo. Se o juiz errou, eu sou justo em dizer, se ele errou e prejudicou, poderia ter sido 2-2 o jogo, cometeu um erro, e aí? E quando erraram em relação contra o Santos? Porque, vou até falar aqui, né? O Wilton Pereira Sampaio, tá? Se ele errou contra o Cruzeiro a favor do Santos, em relação a essa anulação desse gol, tem um detalhe. Ele deu o terceiro cartão amarelo para o Neymar. O Neymar estava pendurado, já tinha. Não pendurado no jogo, né? O Neymar estava com o segundo cartão. Se tomasse o terceiro nessa partida, não joga contra o Vasco. E o Neymar tomou cartão nessa partida contra o Cruzeiro. Neymar não joga contra o Vasco no próximo jogo, lá no Morumbi, no próximo domingo, dia 17, às 16 horas, né? E vai fazer falta. Vai fazer falta. Então, assim, se o árbitro prejudicou o Cruzeiro em relação a esse gol anulado, ele prejudicou o Santos, tirando o melhor jogador do Santos, o nosso craque, por um jogo que é decisivo para nós. Porque o Vasco é um concorrente direto, ali na briga pela questão da zona do rebaixamento, para escapar da zona de rebaixamento. O Vasco empatou com o Atlético Mineiro, 1-1. O Vasco está com 16 pontos ganhos. É o primeiro time da zona de rebaixamento. É o 17º. E o Santos, com a vitória, foi para 21 pontos. 21 pontos. Então, assim,
é aquela questão, né? Se prejudicaram o Cruzeiro e favoreceram o Santos, prejudicaram nós também com o cartão do Neymar, que não vai jogar o próximo jogo contra o Vasco, que é um concorrente direto aí, vamos se dizer. Então, contra o Internacional, teve um pênalti claro para o Santos, a arbitragem não deu. A arbitragem não deu. Então, é aquela questão, né? Não deveria ter erros, mas infelizmente tem, né? E quando é para um lado, quando é para um lado que favorece, tá tudo certo. Quando é para o outro lado que desfavorece, tem as reclamações. Né? O Cássio, né, depois da partida, insinuou que o Santos jogou com 12, jogou com 12, deixou claro isso na declaração dele. Mas é aquilo, né? E quando é o contrário? Quantas vezes já prejudicaram o Santos? Tudo bem, um erro não justifica o outro, né? Mas isso eu estou dizendo se houve realmente o erro, né? Porque, na minha opinião, foi falta em cima do Zé Rafael. Mas isso olhando o lance, né? Olhei várias vezes o lance do, do gol do Cruzeiro, o segundo gol, foi anulado. E eu vi que foi falta. Vou até voltar aqui, vou até colocar aqui, né? Estou com o lance aqui aberto. Ó, tô olhando aqui pela Cazé TV, lance novamente. Olhando aqui pela Casa TV, mostrando o lance, ó. Ao contato. Ao contato. Ó, até pausei aqui o vídeo, ó. Ó. Jogador do Cruzeiro, ele pega ele pega a perna do Zé Rafael. Então, assim, na minha opinião, o árbitro não errou. Né? Mas aí é aquilo, né? Vai ter as discussões. Uns vão achar que foi falta, outros vão achar que não foi. Né? Vai ficar a discussão por horas aí. E, na verdade, ninguém vai chegar numa conclusão se foi falta ou não. Né? Se foi mesmo. Aí só vai ficar nas opiniões, né? Mas é isso. Importante que o Santos saiu vencedor, né? Se Kleber Xavier vai continuar ou não, aí é outros 500, né? Eu só acho o seguinte, tudo bem, há falhas, há erros em relação ao Kleber Xavier, mas o que não pode ter, que eu já venho falando várias vezes aqui, né? Não só eu, né? O próprio colega aqui, colaborador aqui do canal, o Danilo também, que faz a parte do Santos também, falou a mesma coisa, da questão do profissionalismo, né? Acho que tem que ter profissionalismo e respeito com o Kleber Xavier. Se ele não serve mais, então simplesmente demite ele e a equipe técnica dele para contratar um novo técnico que se enquadre no Santos, com o estilo de jogo do Santos. Agora, o que não pode é ficar essa questão de joguinho. Ah, se ganha, fica. Se não ganha, sai. Ah, mas ganhou, mas ó, eu vou continuar negociando aqui com outro técnico. Você ganhou, mas você vai continuar por enquanto. Mas ó, eu estou negociando aqui com outra pessoa. Mas você fica aqui por enquanto porque você ganhou. Ó, mas se o próximo jogo você perder, ó, você vai ser mandado embora, mas eu vou colocar outra pessoa.
Sabe? Então isso aí é muito chato, é muito ruim. Sabe? Isso aí, sabe, mostra que falta de respeito, sabe? Falta de tudo, né? Da gestão do Santos. Eu, por mais falhas e erros que o Kleber Xavier venha cometendo, né? Por falta de experiência, né? Como as pessoas chamam ele, porque é estagiário, porque não é técnico, tá, tudo bem, mas contrataram ele. Ele não teve culpa. Ninguém quis assumir o Santos. Ninguém quis, ninguém queria assumir o Santos. Ele aceitou, ele foi lá, deu um desafio. Então ele tem que ser respeitado. Precisa ser respeitado. O cara, além de tudo, além dele ser um profissional, independente se ele está começando agora a carreira dele como técnico, ele já era um profissional, um auxiliar técnico de um grande treinador que chegou na seleção brasileira. Ele já era profissional, então ele merece respeito. E outra, além de tudo, sobre tudo isso, ele é ser humano. E o ser humano precisa e deve ser respeitado. Agora, fazer isso que estão fazendo com ele, eu discordo totalmente dessas atitudes que a diretoria do Santos vem fazendo com o Kleber Xavier. Se não presta, manda embora. Já manda logo, fala, amanhã, segunda-feira, amanhã é dia 11, né? Ó, Kleber, obrigado pelos serviços prestados, tentamos, mas a partir de agora eu vou colocar outra pessoa aqui no seu lugar, agradeço, tchau. Seria o mais correto, vamos se dizer, né, para fazer com ele. Mas não essa situação que vem ocorrendo aí. Só um detalhe, né? Falando aí do terceiro cartão amarelo que o Neymar tomou, né, nessa partida contra o Cruzeiro, não joga contra o Vasco. É assim, o Neymar, ele não provocou o cartão, né? Deixar claro isso, né? E muitos podem achar que o Neymar provocou o cartão para não jogar no próximo jogo, né? Porque aí vai começar, né, a pipocar as notícias, né? Porque o Neymar não quer jogar o próximo jogo, e não foi nada disso, né? Quem viu o lance, o jogador do Cruzeiro deu uma pegada violenta no tornozelo do Neymar. O jogador do Cruzeiro tomou o cartão amarelo, poderia ter até sido expulso, na minha opinião, né? Isso é uma opinião. Aí o Neymar, como pegaram o tornozelo dele, ele caiu no chão, né? Simulando ali aquela, como todo jogador faz, né? Aquela dor, né? E o Neymar que já vem de lesão, problemas justamente, né? No tornozelo, né? Ligamento. O juiz, né? O Wilton, né? Wilton Pereira, Wilton Pereira Sampaio, Wilton Pereira Sampaio, deu cartão amarelo também para o Neymar. Ele deu cartão amarelo para o Cruzeirense pela falta, marcou a falta e deu cartão amarelo para o Neymar porque entendeu, né, que o Neymar valorizou a falta, né, se jogou no chão, valorizou a falta, né, fez ali uma encenação desnecessária e deu o cartão amarelo para o Neymar. Sabe, na minha opinião, amanhã, o que deveria acontecer, né? Que não vai acontecer, que a gente sabe que não vai acontecer, mas deveria. Presidente, Marcelo Teixeira, não sei lá quem, dentro do clube, deveriam fazer uma nota, um ofício, uma nota, ou ir lá, bater lá na CBF, bater lá na porta e reclamar sobre esse cartão. Peraí, o Neymar tomou o terceiro cartão, vai ficar fora do próximo jogo contra o Vasco, que é um jogo importante para nós. Mas o que o Neymar fez para tomar esse cartão? Ele tomou o cartão porque ele tomou a falta?
Quer dizer, o jogador toma a falta, chutaram o tornozelo dele. Isso aí foi claro, mostrou isso aí. E o jogador toma um cartão amarelo porque recebeu uma falta. Agora, eu pergunto, alguém vai lá amanhã na CBF, ou vai ligar, ou vai emitir uma nota oficial para reclamar isso aí? É um absurdo isso. É um verdadeiro absurdo. Se o Neymar tivesse simulado a falta, tivesse tentado induzir o juiz a uma expulsão do jogador, né? Mas ele não fez isso. Ele tomou a pancada, caiu no chão, né? Ali no momento, claro, não estou na pele dele para saber o quanto doeu, mas é natural que o jogador faça esse movimento de cair ali no chão, se retorcendo de dor pela pancada. Aí o árbitro pega e dá cartão para o Neymar e tira ele do próximo jogo. É o que eu falei agora. Se os cruzeirenses estão reclamando do gol anulado, que não foi falta, que na minha opinião foi falta em cima do Zé Rafael, na minha opinião foi falta em cima do Zé Rafael. Alguns dizem que não, como comentaristas, né, de TV aí, falando que não foi, de arbitragem. Tá, tudo bem, respeito as opiniões. Mas e essa questão do cartão amarelo que o Neymar tomou? Vai ficar fora? Ninguém fala nada? Cadê a diretoria do Santos para amanhã, segunda-feira, bater lá na CBF? Alexandre Matos, diretor de futebol, Marcelo Teixeira, presidente do clube, bater lá e falar, ó, peraí, vocês tiraram o meu melhor jogador no próximo jogo contra o Vasco, que é um concorrente direto, ali pela briga do rebaixamento. O Santos não está livre do rebaixamento. O Santos não está livre. O Santos está ali numa situação que está respirando, vamos se dizer. Respirando. Está ganhando, está somando pontos. Isso que é importante. Mas não está nada decidido. O campeonato não acabou. Semana que vem começa o segundo turno, justamente contra o Vasco, que é um concorrente direto, brigando ali para sair do rebaixamento. E tiram quem? Justamente o Neymar. Agora, vai ter uma nota oficial? Vai ter? Eu creio que não. Como sempre, como ganhou o jogo, todo mundo vai simplesmente. Ah, beleza, ganhou, 3 pontos, legal. Ah, e vamos tocar o barco. Como sempre. Da mesma forma que prejudicaram o Santos lá no jogo contra o Fortaleza, que até eu fiz vídeo aqui falando sobre o assunto, que não fizeram nada, não falaram nada, não emitiram uma nota, simplesmente não aconteceu nada, é o que vai acontecer, é o que vai acontecer, ou seja, nada, novamente, em relação a esse terceiro cartão que o Neymar tomou. Mas isso é Santos Futebol Clube, né? Fosse outro clube, duvido que não ia ter dirigente se manifestando, fazendo nota, indo lá na CBF, acionando advogado para anular esse cartão. Certeza que ia. Mas, se tratando do Santos Futebol Clube, não, deixa para lá, tá tudo certo. É complicado, pessoal, é complicado. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar aqui o vídeo de hoje, o Santos, com essa vitória, está com 21 pontos, assumindo aí a 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O Santos, nesse exato momento, né, o Santos está passando o Grêmio, o Grêmio está perdendo para o Sport, hein? Olha só, hein? Sport Recife está vencendo o Grêmio na casa deles lá, hein? Galera. Se manter esse resultado, vamos ver aqui quantos minutos de jogo.
Quantos minutos de jogo? Ó, 88 minutos de jogo já, hein? Grêmio 0, Sport Recife 1. Resultado ruim, péssimo aí pro Grêmio, hein? E bom para nós, né? É, galera, bom para nós. Ruim pro Grêmio, bom para nós, porque o Santos está passando o Grêmio, indo a 21 pontos, né? Com essa vitória sobre o Cruzeiro, o Santos vai a 21 e o Grêmio com 20. O Santos está um ponto à frente aí, ó. Olha só que beleza, hein? Lembrando que o Santos está com jogo a menos, hein? Do primeiro turno, né? O Santos não jogou contra o Palmeiras nesse primeiro turno. O Vitória continua com os 18 pontos, é o 16º. Vasco com 16 pontos, é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então o Santos abre aí em cima do Vasco, ó, 5 pontos. 5 pontos em cima do Vasco da Gama, olha só. Então vejam a importância do próximo jogo do Santos, que é com o próprio Vasco, abrindo aí o segundo turno do campeonato. O Santos vencendo, né, o Santos vai abrir 8 pontos, né, com mais 5, com mais 3, 8, né? 8 pontos de vantagem em cima do Vasco da Gama, vencendo a partida, é claro, né? Uma projeção que eu estou fazendo aqui, né? Morumbi lotado, galera que ainda não comprou ingresso, tem essa semana ainda para correr atrás. Aproveita, vamos lotar o Morumbi, vamos esgotar essa carga de ingresso aí que foi colocada à venda e pressão para cima do Vasco, mesmo sem o Neymar, vamos para cima do Vasco, vencer, porque o Santos vencendo o Vasco, o Santos vai para 24 pontos, hein? 24 pontos, dependendo aí de alguns resultados, né? O Santos começa a entrar aí na zona da Sul-Americana, hein? O Santos começa a entrar aí na zona da Sul-Americana, isso aí. E vamos lá, né? Vamos torcer, ter fé e continuar apoiando o Peixão aí. Certo, galera? É isso aí. Vitória do Santos, começando uma semana feliz e alegre, né? Sorrindo. Eu, pelo menos, vou sorrir, né? Estou feliz e contente com essa vitória. Como eu disse, né? Independente se Kleber Xavier vai ficar ou não, graças a Deus ganhamos esse jogo 2-1 de virada. Como diz, né? De virada é mais gostoso. Santos 2, Cruzeiro 1. Gols do Guilherme e do Gustavo Cabaleiro. Uma grande partida desse rapaz, hein? Gustavo Cabaleiro entrou muito bem no jogo, hein? Parabéns, hein? E vamos lá, vamos para cima do Vasco agora, ganhar no Morumbi, mais 3 pontinhos aí, começar a subir na classificação. Certo, galera? É isso aí. Bom, acho que eu falei demais. Acabei me estendendo um pouco aqui, mas se tratando de Santos Futebol Clube, é sempre um prazer enorme estar fazendo vídeos aqui. Galera, um grande abraço para todos vocês e vamos, Santos, para cima deles e uma boa semana aí para todos os pais aí, encerrando o domingo aí, Dia dos Pais, né, nesse dia 10 de agosto, com a vitória do Santos, hein? Pelo menos não vamos poder reclamar, hein? Que o Santos estragou o final de semana, deixou os pais tristes, né? Os pais santistas, né? Não podemos reclamar, hein? Ganhamos de virada, pelo menos, né? Vamos começar uma semana aí com um sorriso no rosto. Certo, galera? Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Abraço, galera. Bom final de domingo para todos.